Continuando o nosso evento, a gente está agora com um dos momentos mais esperados, né? Um momento de muito conteúdo de qualidade e relevante. E é com muito prazer que eu apresento a vocês a Conferência Magna de Abertura. Bem, nossa primeira convidada é a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que vai começar a discussão sobre o tema democracia em redes, um tema tão atual para a gente. Então eu chamo vocês agora, vou ficar com a Carmen Lúcia, com a ministra. Ministra já está com a gente. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. Bom dia, professor Pondé. Faço um agradecimento muito especial aos organizadores deste evento, na pessoa do professor Flávio Pansieri, querendo muito, neste sentido, não apenas agradecer, mas dizer da importância de criar espaços nos quais seja possível a discussão, a reflexão sobre a democracia, no momento atual que vivemos, mas de uma forma especial a democracia no Brasil. Muito obrigada, professor Flávio. Muito obrigada, professor Pondé, por me dar essa oportunidade de ouvi-lo, de estar com o senhor numa mesa. E a todos os participantes, quero desejar um dia de muita reflexão e, principalmente, de resultados críticos que possam fazer com que nós todos, de alguma forma, pensemos mais e, principalmente, atuemos mais no sentido de uma democratização no mundo e no nosso país e nas nossas relações. Nesses minutos iniciais que me foram oferecidos para que eu apresentasse algumas observações, eu gostaria de centrar as minhas observações em 3 pontos especificamente. Primeiro, sobre a democracia na sociedade, a democracia no Estado, na visão, evidentemente, do direito. A democracia e as liberdades, com foco específico à liberdade de expressão. E, finalmente, eu gostaria de concluir sobre a democracia, as liberdades e o processo de formação, de informação e de educação humana. Então, eu começo por algumas observações sobre a democracia no Estado e a democracia na sociedade. E a pergunta que eu faço inicialmente é: somos todos nós democratas, verdadeiramente, no sentido de não apenas atuarmos com liberdade, atuarmos no sentido da libertação pessoal e social, mas especialmente vivermos numa sociedade em que, como democratas, saibamos respeitar e especialmente saibamos cada vez mais criar espaços de libertação do outro, nesse mesmo espaço que é o nosso também, respeitando a individualidade, a vocação de cada um, porque se somos todos democratas, se a democracia é, até hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, a melhor forma de viver com o outro, de conviver, por que tantas dúvidas e tantos conflitos e tantos problemas para implementar modelos de vida democrático no plano pessoal, no plano particular, e no plano da política, portanto, no plano estatal também? Se temos uma Constituição que há poucos dias atrás comemorou seus 32 anos de vigência, no qual se estampa já no preâmbulo, que não tem força normativa, mas tem o sentido de uma orientação dos rumos que foram postos para o Brasil numa geração, mas com contribuição do passado e com perspectiva do futuro, no sentido de queremos uma sociedade livre, justa e solidária. Por que em todos os espaços estamos a discutir, refletir e precisar de construir permanentemente esta liberdade? Somos uma sociedade justa, com tantas chagas sociais como observamos, com tantas chagas pessoais como observamos? E a solidariedade está sendo queimada não apenas no que vemos nas florestas, mas até grande parte dos sonhos dos jovens, dos meninos sem escola, dos pais que precisam de dormir em filas que há quase 50 anos se alongam nas portas de escola, nas antevésperas de matrículas, sendo que desde a Constituição Brasileira de 1824, o ensino antes chamado primário e agora fundamental é um direito de todo mundo? Nós temos uma democracia
em construção, e isto é da democracia na minha compreensão. Mas para se falar na democracia é preciso que a gente já tenha transposto pelo menos alguns marcos civilizatórios, para que os direitos fundamentais não sejam apenas listas de direitos postos, positivados, num sistema jurídico que precisa mesmo de ser posto, mas que seja, além disso, um conjunto de direitos e responsabilidades de todos nós com o outro. Por isso é que eu perguntei no início se não é preciso a gente perguntar se somos todos nós democratas. É sempre fácil, para quem trabalha com direito, saber que há uma tendência quase do cidadão cobrar, no caso brasileiro pela nossa história, e Freud explica, mas não dá jeito, quem dá jeito na vida somos nós, cada um de nós, no espaço da sua responsabilidade, mas nós temos uma história em que sempre o cidadão esperou, de forma inerte quase, que o Estado fizesse alguma coisa. E nunca atuou para sermos e construirmos o Estado que nós queremos. É preciso sempre lembrar que no Brasil, diferente da maioria dos estados que se formaram a partir de uma ideia de justiça que uma sociedade consolida e faz a sua independência para implementá-la a partir de um estatuto jurídico no qual essa ideia de justiça prevaleça como o cenário político no qual se vai viver. No caso brasileiro, o Estado veio antes da sociedade brasileira. E a Constituição, que é fruto deste amadurecimento, de um pensar político e de um querer político sobre o modelo de uma sociedade na qual a sua ideia de justiça prevaleça, e não a daquele colonizador, do explorador, de quem quer que seja. No caso brasileiro, é preciso sempre lembrar que a convocação de uma Assembleia antes de termos o Estado brasileiro para fazer uma Constituição para o Brasil é algo peculiar à nossa história que nós precisamos de ultrapassar, de superar. Leis têm de surgir a partir de um amadurecimento da sociedade, de uma construção da sociedade. Caso contrário, para sempre ficaremos a objetar as ordens que vêm de gabinetes palacianos e que nada têm da realidade, até porque alguns não conhecem a realidade, e os que conhecem, assim que chegam em gabinetes, costumam esquecer o que aprendeu antes, ou que experimentou antes, e até querer mudar a sua própria história e a interpretação ou a narrativa, para usar a expressão da moda, feita sobre o que viveu antes. No Brasil é preciso superar, portanto, que tivemos constituições, várias, do ponto de vista técnico, muito boas, todas falavam em democracia, em liberdades, e não vivemos numa sociedade na qual as liberdades e a democracia tenham tido o amadurecimento que a gente queria já ter tido. Contudo, no entanto, que, no caso brasileiro, institucionalmente, temos um Estado democrático de direito, como está posto expressamente no artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, afirma a Constituição, e Constituição é lei, não é aviso, não é sugestão, não é proposta, portanto, é para ser cumprido, e o seu descumprimento acarreta as consequências próprias do direito. Mas o que eu acho que é importante é perguntar se todos nós cumprimos o que é o princípio que marca o Estado democrático de direito, que não é apenas uma folha de papel, como diria La Salle, mas que é a experiência viva, porque o direito é vivo, porque o direito se põe para que cada um de nós construa com ele, a partir dele, com as mudanças que se fizerem necessárias nele, mas sempre de acordo com as pautas políticas, no sentido da polis, de viver com o outro, de viver no espaço público, de acordo com essas pautas, quais os limites e as possibilidades de libertação que nós temos. Então, neste sentido, eu pergunto se somos uma sociedade democrática por causa dos problemas com que nós deparamos todo dia na nossa vida pessoal e na nossa vida particular. E, neste sentido, então, eu parto para a interpretação de como é ter uma sociedade livre, justa e solidária nos termos constitucionalmente estabelecidos, mas termos um Estado democrático positivado no modelo brasileiro e termos tantos problemas e termos de estar a discutir permanentemente
se somos esta sociedade livre, justa e solidária. E aí, quanto ao Estado, eu não tenho dúvida que temos uma democracia consolidada nestes 30 anos, como um período que vivemos uma democracia. As instituições estão funcionando, as instituições funcionam, as instituições com o respaldo da sociedade sempre, porque diferente não poderia ser, estão em pleno funcionamento. O que precisa, portanto, de ser marcado é se esse Estado democrático, de direito, é um Estado que não depende mais de uma atuação mais firme do cidadão. O princípio da dignidade humana é respeitado por todos nós, o princípio da cidadania é respeitada pelo Estado e pela sociedade. O que nós estamos, portanto, experimentando em termos de constitucionalismo brasileiro? Posto na norma, na letra da Constituição, e experimentado na vida da sociedade. E aí eu passo ao segundo ponto, que é democracia e liberdades. Eu até diria democracias no plural e liberdades também no plural. A Constituição Brasileira de 1988 inaugurou uma fase inteiramente nova do ponto de vista institucional por uma razão simples. Mais do que garantir liberdades e igualdade, especialmente igualdade, que é o princípio mais vezes repetido no texto constitucional brasileiro, porque o Constituinte retratou que o maior problema no Brasil é a desigualdade em todas as suas formas e manifestações, e, no entanto, nós todos queremos mais do que liberdade, queremos espaços de libertação, de igualação, porque quem é igual ao outro neste espaço, que já conquistou o direito de estudar, o direito de trabalhar, o dever, portanto, com o outro, de expor e compartilhar aquilo que ele obteve do seu estudo, da possibilidade de cumprir a sua vocação, por outro lado, não é suficiente numa sociedade em que alguém pode jogar a comida que não comeu ontem, que poderia ser servido para muito mais gente, no lixo. Você ainda tem pessoas, seres humanos, que catam o lixo para saciar a sua fome, que não é uma fome ideal, que não é uma fome simbólica. A fome tem urgência, a fome dói. Claro que não é só a fome de comida, mas esta sustenta um corpo para sustentar sua mente e sua alma. E no Brasil nós ainda temos uma Constituição que repete o princípio da igualdade e não conseguimos promover a igualação. Os preconceitos são muitos, a discriminação é enorme, e qualquer pessoa que passe por uma experiência de preconceito e de discriminação, e neste caso o meu depoimento é por ser mulher, sabe que o preconceito passa pelo olhar. Não precisa de alguém falar nada para manifestar que nos considera, muitas vezes, muito abaixo do que ele é, do que ele acha que é, do que ele acha que é o seu direito de estar. Isto não passou na sociedade brasileira. Nós estamos num processo, e é certo que, pelo menos, deixamos, em parte, de ser invisíveis. Digo em parte, porque eu continuo vendo que se a visibilidade da violência contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual, já de alguma forma foi desvendada, a discriminação contra idosos, não. A discriminação contra pessoas que não têm os mesmos recursos financeiros, não. A discriminação contra aquele que não teve acesso à educação formal, ao alfabeto, e não teve por falta de oportunidades que a sociedade não ofereceu. E este é discriminado. Nesta sociedade, portanto, as liberdades, no plural, a liberdade de cumprir a sua vocação, a liberdade de ser aquilo que ele quer ser, a maneira do que diria Cecília Meirelles, só não pude ser como quis. Eu quero ser o que eu quero. E, neste sentido, o Brasil ainda é muito cruel, muitas vezes, a despeito de a gente ter uma Constituição que também garante as liberdades, mas o exercício das liberdades e o crescimento libertário depende, em grande parte,
do que a sociedade e do que o Estado é obrigado a oferecer. As obrigações da sociedade, no entanto, estão num caldo cultural democrático que a gente precisa de construir. E acho que, em grande parte, no Brasil ainda é uma democracia social em plena construção nas bases que eu digo, a partir da sua raiz, a partir daquilo que é de toda a sociedade e não de pequenos grupos. E nas liberdades, como estamos neste painel a falar de democracia em redes, eu enfatizo a liberdade de expressão. A educação no Brasil, e acho que não é só no Brasil, mas sou cidadã brasileira, servidora pública brasileira, com um compromisso muito maior com o meu país e com as pessoas do meu país, tenho que dizer que a educação no Brasil fala muito em informação, que é necessária, mas fala pouco em formação. Eu vi até há muito pouco tempo atrás, até mesmo na minha família, dizerem que os pais educam, os professores ensinam. Eu não sei se a gente é educado dentro de casa, dentro do quarto, e tem o seu ensinamento na sala de aula. E eu ainda sou de uma geração, eu uma mulher quase centenária a essa altura, que vi a noção de pais e mestres serem quase uma instituição só, porque a gente aprende permanentemente. Mas é preciso formar o ser humano para informá-lo de tal maneira que depois ele possa continuar a sua formação para sempre na vida e se informar, aprender a aprender, como cantado pela ONU, aprender a aprender por si e com o outro, mas a partir de uma formação com valores de ética, de respeito e principalmente de cuidado com o outro, que é a construção democrática numa sociedade. E neste sentido eu sou de uma geração que, como passou por uma ditadura, viveu a experiência da mordaça, sabe bem que a expressão como manifestação da liberdade precisa de ser resguardada como um valor muito grande na sociedade. Parafraseando um pouco Voltaire, eu diria que a tolerância nunca causou guerras, a intolerância nunca conduziu à paz. Somos uma sociedade em que, primeiro, não se ouve o outro. Há pouco tempo alguém me dizia que nós, mulheres, somos uma minoria silenciosa. Eu disse, não, somos uma minoria silenciada, que nem minoria é. Silenciada na manifestação dos seus direitos, porque não nos deixaram falar. E como eu disse, no caso das mulheres, pelo menos agora, somos um grupo no mundo que pelo menos é visível, sendo que muitos continuam invisíveis. E neste sentido, a expressão para mim é o cuidado das liberdades que as constituições e os documentos internacionais de direitos resguardam de uma forma muito especial. E sendo livre a expressão, é certo que não é uma questão só de tolerar como suportar, mas de respeitar o que o outro expressa como essa manifestação de liberdade. Hoje, nestes tempos em que a informação cede lugar no uso das redes, no uso indevido, não no uso legítimo, mas no uso indevido, muitas vezes, que se faz das tecnologias mais novas, se fala em desinformação e nas fake news, e certamente, principalmente o ministro Alexandre de Moraes poderá falar sobre este assunto de uma forma mais profunda. Eu diria que a questão da desinformação é, em grande parte, por uma incompreensão de que a liberdade de expressão não é enfatizada nos textos legais, nos textos constitucionais, nas convenções internacionais, pela expressão, mas pela liberdade. A expressão, como manifestação da liberdade, é que é garantida constitucionalmente, qualquer que seja a sua forma de se expor. Não é a expressão por si que é o cuidado constitucional, ou cuidado das convenções internacionais, ou cuidado das leis. A expressão pode ser um instrumento poderoso de agressão, e a agressão ou a violência
evidente que não é resguardada pelo direito, é cuidada pelo direito como uma forma de não convivência pacífica. E numa sociedade em que a democracia, em alguns estados democráticos, como nós vemos na experiência humana atual, cede lugar não a que alguém convença o outro e vença eleitoralmente, mas queira que o outro simplesmente seja exterminado, que o adversário seja um inimigo, não um contendor, não um diferente, é certo que a expressão pode se tornar, sim, fonte de desinformação e, portanto, não de liberdade, que precisa de ser resguardada constitucionalmente, mas que precisa de ser cuidada para que não se transforme numa arma de um ser humano contra outro, porque se destroem pessoas exatamente por uma manifestação indevida de expressão que não é liberdade, que é ofensa, que é até crime, como nós temos no Código Penal brasileiro desde 1940, a calúnia, a injúria, a difamação. No caso brasileiro, eu diria que nós temos de ter um maior cuidado em garantir a liberdade de expressão e todas as formas de liberdade. Quando eu era menina, minha mãe dizia, fala baixo, as paredes têm ouvido. Eu acho que hoje os meus sobrinhos vão educar seus filhos dizendo, fale alto, os ouvidos têm paredes. E contra a parede de um ser humano que se imponha como alguém que é suficiente em si, nem precisa de ouvir o outro, o espaço de liberdade que acaba não é o do outro, é o da gente mesmo. Por isso, eu diria que nós temos uma Constituição que garante um Estado democrático de direito, que garante pela cidadania a possibilidade de nós todos termos espaços de libertação muito maior, desde que a gente tenha ética no trato pessoal e social, e profissional, evidentemente, respeito, não apenas particular, mas político, e digo isso não apenas dos cidadãos, mas principalmente do governante, do servidor público, como é meu caso, mas no nosso caso é obrigação legal que, se descumprida, tem as punições também constitucionalmente definidas. Mas é preciso que nós todos sejamos cidadãos que sejam realmente partes, no sentido de participar e de ser partícipe, para ser parte de um Brasil que desenha a ideia de justiça que a gente quer, a gente no sentido daquele projeto político estampado na Constituição brasileira, que, como eu disse, afirma que os objetivos da República são formar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar todas as formas de discriminação e desigualdade, para que todos tenham as mesmas oportunidades de livremente poderem ter essa experiência de vida. Afinal, como diria Gonzaguinha, ninguém quer a morte, a gente quer saúde e sorte, mas para todos. Hoje eu fico vendo que neste tempo de pandemia, o que ficou escancarado foi que nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Há quem tenha camarote, há quem se agarre numa folha, achando que essa é a única possibilidade de sobrevivência. Como nós queremos é uma vivência com liberdade e com oportunidade para cada um se fazer feliz, acho que o que nós temos é uma experiência democrática ainda e para sempre em construção, mas no caso brasileiro, com um enorme déficit social e de direitos a serem eficientemente implementadas, grande parte pelas falhas do Estado brasileiro, de todos nós, servidores públicos, portanto, mas principalmente porque nós não cuidamos de sermos, na sociedade, cidadãos que saibam que o Brasil tem que ter a cara de todos os brasileiros e não apenas de alguns. E eu terminaria dizendo, lembrando que Betinho, este grande brasileiro que ajudou a reconstruir o Brasil e que fez com que nós acreditássemos na cidadania em ação, dizia que quando ele era menino, no interior de Minas, que ele começava o dia com os limites que ele tinha por problemas pessoais e de saúde, que ele começava o dia rezando, Pai nosso que estais no céu. Ele acreditava na divindade. Depois de andar pelo Brasil, qualquer um de nós que tenha andado, como eu tive a oportunidade, tenho tido a oportunidade de andar até agora, começa-se o dia rezando o pão nosso de cada dia. Nós acreditamos na humanidade.
Acho que talvez isso a gente precisa de cada vez mais investir na educação pela democracia, porque tudo na vida se aprende, democracia também. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com os senhores, que eu ouvirei com muito gosto. Muito obrigada, professor Flávio. A gente agradece, ministra, pela sua palavra, viu, tão importante na nossa mesa, né, que a democracia em redes está falando exatamente sobre isso, sobre dar voz, dar ouvidos a esses invisíveis, né. Eu espero que a gente consiga retirar as paredes aí dos ouvidos, como a senhora mencionou. Muito obrigada pela participação nesse evento e dando continuidade no evento, até pegando um pouquinho da fala da ministra, que falou, né, que é um trabalho constante que tem que ser feito para garantia da qualidade, para garantia da liberdade, da democracia no Brasil. A gente vai chamar o nosso segundo convidado. Para dar sequência, a gente vai trazer Luiz Felipe Pondé, ele que é professor e filósofo, pós-doutor em filosofia pela Universidade de Tel Aviv, comentarista do Jornal da Cultura e colunista da Folha de São Paulo. Seu último livro aborda a felicidade em nossos dias e foi escrito em coautoria com Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella. Bom, Pondé está aqui com a gente agora, vai ser um prazer tê-lo aqui nessa conversa, nesse bate-papo com a gente. Vamos aqui, está aqui com a gente já. Pondé, muito bom dia, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do professor Flávio, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui junto com vocês, com a ministra Carmen Lúcia, e a minha ideia é apresentar um olhar sobre a democracia a partir de certos avanços na ciência política, olhando a democracia de um ponto de vista mais empírico, de um ponto de vista mais histórico. Isso significa que é necessário aquilo que em história se chama de um olhar de longa duração ou história de longa duração. A primeira coisa que eu diria é que dentro deste enfoque, o sistema democrático, os regimes populares, já tiveram vários momentos ao longo da história. O mais famoso que a gente conhece é a democracia ateniense, mas a observação dessa longa duração da democracia nos mostra que normalmente a democracia foi fruto local, muitas vezes local, de regimes que chamavam a participação no processo decisório daqueles que arcavam com os custos da própria gestão daquela sociedade. Então, as experiências democráticas nasceram, como falam os especialistas em história de longa duração da democracia da antiguidade até hoje, a partir de uma certa fragilidade operacional do poder. Essa fragilidade operacional do poder significou trazer para dentro do campo decisório, do campo de participação, atores, cidadãos ou instituições para compor a gestão disso que a gente chama poder, que sempre tem o risco de cair na dimensão da violência. Então, uma característica da democracia no seu olhar de longa duração é justamente aquilo que a gente entende hoje como aspecto formal do poder controlar o próprio poder. A gente pode conhecer isso na sua formação mais recente no iluminismo filosófico francês, principalmente, como a ideia de pesos e contrapesos, ou separação de poderes, e esse, do ponto de vista do olhar empírico ao qual eu me proponho aqui, sociológico, é uma das coisas que não é normalmente compreendido por grande parte da população. A democracia é um regime institucional e formal. Ela também é um regime, como se fala de participação popular, de um certo caráter mitológico da soberania popular, soberania essa que varia entre uma soberania mais direta, que facilmente pode degenerar em violência e erosão das instituições, e que, portanto, a gente precisa lembrar o tempo inteiro que a democracia é um regime formal, formalidade essa que está garantida pela operação institucional e não só, como muitas pessoas entendem, garantido apenas pela chamada vontade popular ou soberania popular. Esse fator, atualmente, ele precisa ser muito lembrado, porque nós temos hoje um ator político novo, que são as redes sociais, e as redes sociais têm vocação populista, elas têm vocação de erosão das instituições, apesar de que, evidentemente, ela tem uma vocação de trazer
ao espaço público, de alguma forma, opiniões que normalmente não estariam sendo ouvidas, ou pelo menos não estariam participando do ruído geral que caracteriza as redes sociais. Olhando a história, eu penso aqui em dois exemplos mais próximos. Primeiro, o impacto que a criação da imprensa por Gutenberg, a tradução da Bíblia para o alemão por Lutero, são fatores que se juntaram à deflagração das guerras religiosas entre católicos e protestantes das várias denominações na Europa. Guerra essa que durou mais de 200 anos, que moldou o mundo moderno, inclusive gerando miticamente o nascimento do Estado moderno no evento de Westfália, em 1648. A verdade é que quando a gente amplia a acessibilidade, a gente amplia a distribuição das emissões de informação e da recepção da informação, quando a gente amplia aquilo que a gente pode chamar, grosso modo, de alfabetização ou letramento, esse processo gera instabilidade institucional, gera instabilidade social, para o bem e para o mal, não é? Por outro lado, quando a gente observa, por exemplo, o que aconteceu na Rússia no século XIX, que era um país que tinha, na segunda metade do século XIX ainda, cerca de 90% da população completamente analfabeta, à medida que esse processo foi se reduzindo lentamente, para a gente poder falar cerca de 70% da população analfabeta ao final do século XIX, esse processo levou a Rússia a uma instabilidade institucional, e essa instabilidade institucional, ao lado de vários outros fatores, acabou gerando aquilo que a gente conheceu por Revolução Russa. Esse exemplo reforça o fato de que a transformação da circulação de informação, a ampliação da categoria de emissores de conteúdo e de receptores de conteúdo gera instabilidade, e a gente está passando agora no mundo inteiro, não só no Brasil. O Brasil é um grande laboratório disso, mas a gente está passando por um novo momento de uma certa instabilidade da democracia na forma que a gente conhece, na sua forma institucional. Esse fator se soma àquilo que eu falava no começo, que a gente não pode esquecer, que aparentemente a democracia olhada em longa duração demonstra ser um regime de regimes fracos. O que isso quer dizer? O que quer dizer regimes fracos? Não é fraco no sentido aqui de ser ruim, né? De ser um regime incapaz, mas fraco no sentido de que seja um regime constantemente aberto ao conflito, constantemente aberto à variação das participações. A gente vê já o Aristóteles, o seu livro ficou conhecido como Constituição Ateniense, a contemplar o problema da participação maior ou menor de tipos distintos de cidadãos no processo de decisão ou no processo de representação. A gente vê agora, por exemplo, esse debate hoje, né? A gente vê, vou dar dois exemplos desse processo de ampliação, e que é um processo acompanhado de instabilidade. A chamada dos próprios Supremos Tribunais, né, Supremos Tribunais, o STF aqui no nosso caso, a ser um ator diretamente envolvido no processo decisório e na gestão da sociedade. Isso que alguns chamam de neoconstitucionalismo ou hipertrofia do poder judiciário é um fato não só assistido no Brasil, mas é um fato decorrente da chamada. Já o Tocqueville, no século XIX, falava que a democracia americana tinha uma vocação a transformar tudo em política, justamente por conta de que, ainda que de forma muito elementar, se comparada a hoje, a democracia tem uma vocação de transformar tudo em política. Na medida em que o STF, no caso do Brasil especificamente, mas não só no caso do Brasil, a gente acompanhou agora o caso da avaliação da Barrett e a sua indicação para o Supremo nos Estados Unidos, a verdade é que o aumento do papel do STF, aumento esse que se revela legítimo
numa democracia que se torna cada vez mais conflitiva, esse aumento da participação do STF no processo decisório imediato, né, de envolvimento imediato nas decisões da gestão do país, esse processo é acompanhado, por um lado, na demanda maior e na pressão sobre o STF de se transformar em uma instância política. Essa pressão acaba por demonstrar certas diferenças, acaba por demonstrar a entrada do STF no jogo político, seja assim ou assado, e a população vai percebendo esse processo e vai identificando esse processo. Portanto, aqui, como eu falei no começo da minha fala, a minha intenção não é fazer uma avaliação ideológica, eu estou fazendo uma avaliação a partir de uma apreciação empírica, uma apreciação sociológica, filosófica, e não uma apreciação do ponto de vista do que a gente chama, e é importante lembrar, as qualidades ou as virtudes da democracia. Esse olhar que alguns chamam de cético, alguns chamam de desencantado, eu prefiro chamar de olhar empírico, né, de uma certa ciência política, vem trazendo à tona uma compreensão mais, digamos assim, comportamental de como as democracias funcionam, de como as pessoas agem. O segundo exemplo dessa pressão no sentido de ampliar a representatividade, ou alguns podem chamar de ampliar o caráter igualitário das pessoas diante da sociedade, uma outra instituição, digamos assim, que está sendo chamada a essa pressão é o próprio mercado. As empresas vão descobrindo, muitas vezes de forma atarantada e muitas vezes de forma não esperada, a demanda da população, principalmente por conta da pressão do marketing digital, a que as empresas se transformem em instituições republicanas. O que significa isso? Quando a sociedade, através do marketing digital ou das redes sociais, pressionam para o bem ou para o mal as empresas a contemplarem o que a gente pode chamar o diálogo entre minorias identitárias, lugar de fala, cotas ou mesmo mecanismos de treinamento de profissionais e seleção que incluam essas minorias, as empresas também estão sendo chamadas a participarem com elas no mercado como um todo, a participarem da dimensão republicana da democracia. Então, eu vejo tanto a pressão sobre o STF para que ele exerça a função de gestão dos conflitos políticos e sociais, eu vejo numa chave distinta, mas no mesmo processo, as empresas sendo pressionadas a darem conta do seu papel de representação da igualdade social e política, na medida em que elas são cobradas a contemplarem justamente grupos que eram ou são ainda excluídos desse processo. Ainda que alguns possam colocar críticas positivas ou negativas a esse processo, discutam o processo enquanto tal, a verdade é que existe hoje uma pressão muito grande para que as instituições entrem no debate, seja formal, seja no nível de conteúdo, seja no plano prático desse mecanismo de representação. Então, aquela fragilidade a qual eu me referia, e não é uma ideia minha de forma nenhuma, a fragilidade dos regimes democráticos nascem do fato de que nenhuma instância política, enquanto tal, consegue gerir, consegue lidar com a ideia do regime popular na sua estrutura básica, que é um poder compartilhado institucionalmente. Esse poder compartilhado institucionalmente, inclusive a conclusão da história de longa duração dos regimes de democracia, é uma conclusão que diz que, por exemplo, a Europa acabou se transformando no berço da democracia moderna justamente pela fragilidade dos seus regimes políticos, justamente pela proximidade geográfica, pelos conflitos contínuos, entre eles o próprio conflito religioso entre as diversas denominações do cristianismo dentro do espaço geográfico europeu. Mesmo se a gente pensar nas famosas cartas sobre a tolerância de Locke, né?
no século XVII, a gente deve lembrar que o debate da tolerância nasceu num ambiente de conflito religioso sangrento dentro das Ilhas Britânicas, não é? A discussão da liberdade privada, da liberdade do indivíduo, nasceu de um debate do direito e da obrigação do soberano respeitar o espaço privado da fé. E daí, esse debate foi ampliado para outros regimes. A gente pode hoje mesmo colocar dentro desse debate a liberdade privada do regime afetivo, do regime de casamento, do regime de estrutura familiar, sendo ampliado para outros grupos que não só aqueles compreendidos como heteroafetivos, para dar um exemplo de um debate nosso contemporâneo. Então, a Europa, sendo considerada o berço da democracia moderna, é entendida como sendo um continente ou uma série de nações, uma série de povos, uma série de religiões, né, de denominações religiosas, que foram paulatinamente se impondo na sua fragmentação, e essa fragmentação acabou por se constituir numa demanda de constituição de um regime formal que contemplasse as diferenças. A fragilidade estrutural da democracia está ligada justamente ao fato da incapacidade de qualquer que seja outro regime, de contemplar o crescimento das diferenças e o crescimento daquilo que a Escola de Frankfurt, conhecida historicamente e atualmente, entende como a demanda sobre o reconhecimento dessas diferenças no espaço institucional da democracia. Portanto, me parece que é sempre importante trazer o olhar de longa duração, porque esse olhar de longa duração falta. Há uma tendência no cotidiano a gente ter um olhar de curta duração. Esse olhar de curta duração acaba por continuamente a gente acreditar que a sociedade começou com o primeiro iPhone, ou com os anos 60, ou mesmo com a Revolução Francesa, como sendo o marco mais antigo, digamos assim, que o senso comum consegue acessar no seu entendimento de democracia. Pensar a democracia unicamente como dogma, ou unicamente como mito, atrapalha a percepção da democracia no seu funcionamento mais comportamental. Eu passo agora a trazer alguns elementos da compreensão da democracia numa chave de ciência política empírica, não exatamente mais histórica, como eu vinha fazendo até aqui, mas essa apreciação da democracia na sua chave comportamental dos eleitores é fundamental para que a gente consiga lidar com essa fragilidade estrutural da democracia, fragilidade essa caracterizada por ser um regime que é continuamente assolado pelas demandas de participação e pelas demandas de acomodação institucional desses conflitos. A democracia, tal como a gente conhece, ela é um regime que se caracteriza por constituir instituições que acomodem os conflitos conflitos esses gerados pela participação popular ou pela participação cada vez maior de grupos que demandam o reconhecimento dos seus direitos. Se a democracia nasceu na sua fragmentação histórica a partir da necessidade de dar voz àqueles que participavam do ônus econômico da sociedade que eles pertenciam, a democracia foi se ampliando para grupos que não necessariamente participavam do ônus econômico, mas de grupos que participavam da possibilidade de pressionar violentamente o regime político institucional, que é o que a gente assistiu na democracia moderna, nascida na Europa e depois imigrada para países das Américas, seja a América do Norte, seja a América do Sul, ainda que com diferenças históricas. A pesquisa comportamental, que é um foco do nosso grupo, do nosso laboratório de pesquisa em política, em comportamento e mídia na PUC de São Paulo, aqui em São Paulo, essa pesquisa comportamental, que inclusive é uma chave que já se constituiu num dicionário ou no manual de comportamento político, ela traz alguns elementos que eu acho que são importantes para a nossa reflexão aqui. Esses elementos são elementos como
cito, né? A maior parte das pessoas, apesar da gente ter um mito do eleitor crítico, do eleitor informado, esse eleitor informado não parece responder a críticas empíricas. Ele funciona, independente da sua titulação ou da sua formação, prioritariamente a partir de viés ideológico. Esse viés ideológico pode ser justificado, por um lado, pelo fato de que não há cognição política suficiente para dar conta, por parte das pessoas, não há cognição política, isso é um conceito, né? Não é uma metáfora, não há cognição política suficiente para que as pessoas deem conta de todas as variáveis que circulam no espaço político, seja ele no espaço institucional, seja ele no espaço da mídia, seja ele no espaço das redes sociais, que ampliam de forma violenta essas variáveis. O resultado é que o eleitor, o cidadão, mesmo com um grau mais alto de formação, continua tomando decisões a partir de viés ideológico. Outra coisa que essas pesquisas têm nos ensinado é que as pessoas que participam de debates políticos sempre participaram dentro de um ponto de vista que tende à polarização. A palavra polarização era utilizada no debate público russo, intelectual, na mídia russa, ao longo do século XIX e na sua fortuna crítica. Significa que essa polarização que a gente conhece hoje, que é ampliada, que é tornada mais visível por conta das redes sociais, é uma característica das pessoas que vão ao debate político. Uma categorização, ainda que lúdica, mas nem por isso menos real, da pesquisa empírica em comportamento na democracia, oferece, numa das suas chaves, 3 tipos de eleitores. Um primeiro tipo de eleitor é comparado ao personagem dos hobbits. São pessoas que não têm tempo para se informar, não têm interesse de se informar, porque elas estão morrendo, se curando, elas estão casando, separando, tendo filhos, perdendo emprego, querendo pagar as contas. E essa população, portanto, age por forma de contágio. Ela escolhe candidatos, principalmente ao legislativo, sem nenhum grande investimento temporal. Existe um conceito em ciência política empírica que a gente chama de rational ignorance, ignorância racional. As pessoas tomam a decisão de racionalmente dividir o seu tempo em coisas como comprar celular, casar, comprar carros, comprar casa, tomar decisões de carreira, e elas acabam por entender que o investimento do seu tempo racionalmente no entendimento dos candidatos e partidos não merece muita atenção. É uma questão de contabilidade da atenção cognitiva. Não é porque elas são idiotas a priori, mas é porque elas simplesmente não têm tempo e escolhem racionalmente não investir muito tempo nisso. O segundo grande tipo, a segunda grande categoria de eleitores é chamada, ludicamente, de hooligans, que são justamente aqueles que lideram o debate político, os militantes, os mais agressivos, aqueles que disputam justamente a possibilidade de contaminar a grande massa de eleitores que atuam a partir da decisão racional pela ignorância, a opção racional pela ignorância. Essa segunda categoria, chamada de hooligans, eles estão violentos e eles são aqueles que, na verdade, ampliaram seu número graças às redes sociais. A terceira categoria, que é chamada de Vulcans, em homenagem ao Dr. Spock, né? É uma categorização lúdica, mas nem por isso menos consistente, é um número muito insignificante, é um número que normalmente acaba ficando cético em relação à mitologia da democracia como regime popular maravilhoso, mas que entendem a importância da democracia, tem pouco impacto nos processos decisórios, tende a ter um temperamento mais distanciado das paixões democráticas, mas que é a categoria que acaba reunindo mais elementos, digamos assim, científicos de análise de comportamento sobre a democracia. Por último, eu gostaria de dizer, antes de fechar minha fala,
que esses elementos, sejam de análise da democracia na sua chave de longa duração, nos chamam a atenção para o fato que a democracia surgiu e acabou ao longo da história várias vezes, ainda que de forma mais local do que hoje. Ela está associada a ser conflitiva, a ser frágil e constantemente ser assolada pela demanda das pessoas em participarem dos processos decisórios e nos processos representativos. Por outro lado, o olhar empírico também nos dá uma percepção de que a gente deve tomar cuidado com as expectativas míticas, e o elemento mítico na política já foi apontado, já nos anos 40, por um filósofo chamado Ernst Cassirer, num volume primoroso chamado o mito do Estado, apontando as dimensões míticas da expectativa em relação à política. É fundamental que a gente diminua o elemento mítico na democracia e amplie o elemento empírico e de observação do comportamento das pessoas, para que a gente não caia no que esses cientistas chamam de folk theory of democracy, ou a lenda da democracia, na qual a gente imagina que as pessoas estão em crescente construção de uma consciência crítica, quando na realidade, no seu cotidiano, essa consciência normalmente se manifesta como uma consciência ideológica, militante e muito pouco crítica. Obrigado. Obrigada, Pondé, a gente agradece aí pela aula, né? Afinal de contas, é só estudando o nosso passado, entendendo tudo direitinho, que a gente consegue compreender melhor onde a gente está hoje e definir os caminhos que a gente quer seguir. Bem, a gente está aqui na conferência magna aí de abertura do evento, que começou aí para a gente desde o início, a gente começando essa conferência magna com a ministra explicando para a gente como dar mais ouvido às pessoas invisíveis numa democracia em rede. Aí depois a gente pegou o Pondé agora, o Pondé dando essa aula para a gente, desde os gregos, entendendo um pouquinho melhor sobre a democracia, Gutenberg inventando a imprensa e podendo contextualizar para a gente a importância da liberdade de expressão, e agora no finalzinho explicando para a gente os vários tipos de eleitores e a influência que tem isso hoje numa democracia em rede, entender melhor quais são os diferentes perfis, as diferentes pessoas que a gente tem hoje, se situar nisso para fazer a mudança. Então a gente vai agora dar sequência, né? Começamos com a ministra Carmen Lúcia, agora pegamos o segundo Pondé e seguimos para fechar nossa cerimônia magna de abertura. A gente tem o nosso ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, cujo curso de Direito Constitucional já está na 36ª edição, é um dos mais vendidos do país e referência entre alunos e pesquisadores. Então a gente vai continuar agora com o ministro, que está aqui já com a gente na tela. Bom dia, ministro, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu inicio cumprimentando o professor Flávio Pansieri, parabenizando pela ideia e pela organização desse Dia pela Democracia, organizado nos 20 anos da Associação Brasileira de Direito Constitucional, da qual tenho extrema honra de participar. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, que iniciou essa aula magna, iniciou esses debates de abertura sobre a questão da democracia em redes, principalmente, e também parabenizo o professor Luiz Felipe Pondé pela ótima palestra, tive a oportunidade também de acompanhar sobre todas essas questões que vão e voltam em relação à democracia. Eu achei extremamente interessante duas afirmações do Pondé. A primeira de que a democracia várias vezes se encerrou e se renasceu. Ou seja, é realmente um regime que permite uma adaptação, é um regime que permite uma mutação histórica. E a segunda questão interessante, e depois, nessa nossa breve reflexão, breve fala, vou tratar mais disso, é a questão que Bob também chamava que nem todos querem ser homem político. Viver 24 horas política, as pessoas separam o seu tempo, nós podemos concordar ou não, mas cada uma separa de forma racional
as pessoas têm outras preocupações, não é todo mundo gosta realmente do jogo político, todos devem participar, mas a intensidade realmente é de forma muito diferente. Eu me recordo aqui, nas eleições de 2014, foi feita uma pesquisa 3 semanas após o primeiro turno das eleições. Ainda haveria o segundo turno para presidente da República e governadores, mas 3 semanas após o primeiro turno das eleições foi realizada uma pesquisa e 72% dos entrevistados, eles não lembravam em quem tinham votado para deputado federal há 3 semanas atrás. Essa desvinculação do representante com o representado é extremamente perigosa. E, obviamente, aqui seria até chavão, sei que isso faz parte de algo maior, chamada crise da democracia representativa, que desde o século XIX já se discute, mas nós temos que realmente analisar o porquê, e vamos ver do ponto de vista brasileiro, né, o porquê cada vez mais há um deslocamento de interesse da população, porque cada vez mais há um deslocamento de opiniões entre os representantes e os representados. Nós, se chegarmos, né, a aumentar esse ponto, nós vamos acabar dando razão a Rousseau, que dizia que o povo inglês era livre um dia a cada 4 anos somente, quando votava nos seus representantes, que depois os esquecia o povo inglês. O mandato vinculativo, né, defendido por Rousseau, obviamente não é essa a ideia, não é essa a defesa que devemos fazer, mas devemos verificar dentro do nosso sistema político eleitoral, e cada país tem as suas características, é inegável que a questão cultural, social, econômica, histórica, afeta cada país nos desenhos, nos moldes do seu sistema político eleitoral, mas nós precisamos atentar o porquê o nosso sistema político eleitoral acabou permitindo que uma nova forma de atores invisíveis no cenário político, via agora redes sociais, passasse a ter tamanha influência, passasse a ter tamanho poder de divulgação, seja de discurso de ódio, seja de ataques, seja de destruição. Porque é disso que nós estamos falando quando analisamos a questão da democracia e as redes. As redes estão sendo utilizadas muito menos para construir, ou mesmo para alterar a política num bom sentido, mas estão sendo muito mais utilizadas para destruir, para divulgar discursos de ódio, para divulgar notícias fraudulentas, sob o manto de uma pseudo-impunidade. As milícias digitais, que foram constituídas a partir dessa novidade, da alta divulgação das redes sociais, essas milícias digitais, elas vêm atuando como os verdadeiros atores invisíveis da democracia. A falta de regulamentação, a falta de transparência, a falta de uma maior fiscalização no sentido não de censura, não de limitação, mas sim no sentido de garantir uma transparência e responsabilidade daqueles que falam. A Constituição consagra a liberdade, a ampla e plena liberdade de expressão, mas dentro do binômio liberdade com responsabilidade. A partir do momento em que esses atores que atuam e vêm atuando também no mundo político, esses atores ganham o manto da invisibilidade, ficam invisíveis, agora falhou aqui o termo, a partir desse momento,
nós não podemos responsabilizá-los. E ao não responsabilizar-nos, isso pode acarretar um desbalanceamento na igualdade das eleições, um desbalanceamento na igualdade de competição, pois não se trata só, e essa questão é muito importante, não se trata só de divulgação de ideias, de divulgação de opiniões, mas sim a partir de algoritmos, mas sim a partir de todo um sistema sofisticado de manipulação de informações. Se trata de gastos não regulamentados e não fiscalizados pela Justiça Eleitoral, de abuso de poder econômico, que não vem sendo contabilizado, de desvirtuamento de notícias, ou seja, um mundo novo, numa democracia com regras do nosso sistema eleitoral antigas e regras que acabam permitindo, infelizmente, essa ausência de transparência. O Brasil tem um dos sistemas político-eleitorais mais caros. O nosso sistema político-eleitoral, o nosso sistema proporcional com lista aberta para a eleição dos representantes à Câmara e dos Deputados, torna o nosso sistema de eleição de deputados o mais caro, um dos mais caros do mundo. Porque o pleiteante ao cargo, à vaga de deputado, ele não disputa só em relação aos outros partidos, ele disputa internamente com o seu próprio partido. Ou seja, é um candidato que precisa fazer campanha no estado todo, tirar votos não só dos outros partidos, mas dos seus concorrentes diretos, porque ele disputa internamente, a partir da fixação do quociente eleitoral, ele acaba disputando vaga com os seus colegas de partido. Peguemos o exemplo do estado de São Paulo, meu estado de origem, são 645 municípios. Os candidatos, aqueles deputados eleitos, eles acabam tendo que fazer campanha, na sua grande parte, na maioria absoluta desses municípios, 200, 300, 350, 400 municípios. Há candidatos que têm votos em quase todos os municípios. Há candidatos que são da capital, mas os seus votos majoritariamente são do interior. Há candidatos do oeste paulista que têm votos no sul do estado, em registro. Ou seja, é uma disputa que encarece enormemente a democracia. E a partir desse encarecimento, a partir da necessidade de novas formas de obtenção de recurso, não bastou a esse modelo, não bastou a forma de financiamento que hoje eu imputo uma forma pública. Nós não podemos tentar tapar o sol com a peneira. O financiamento político eleitoral no Brasil é público. São bilhões do fundo partidário, dos fundos partidário e eleitoral. São outros bilhões de compensação em relação ao chamado horário gratuito de tempo de televisão. O direito de arena tem a sua compensação tributária para aqueles que fornecem, ou seja, mais um dinheiro do contribuinte. Então, são bilhões agora de forma pública. Podemos ser a favor ou contra, mas isso garantiu uma transparência maior da fiscalização dos recursos. O Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, vem defendendo e pleiteando a transparência maior desses recursos públicos. Nós tivemos, em 2018, pré-eleição de 2018, uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal para garantia da transparência das doações privadas, doação não só para o partido, mas identificando para qual o parlamentar que esse dinheiro seria destinado, ou seja, para se garantir a transparência de financiamento no
sistema político eleitoral, em virtude dessa ampliação da transparência após a decisão do Supremo Tribunal Federal de vedar a possibilidade de doações por pessoas jurídicas, e as doações por pessoas físicas, poucas são, mas agora de forma transparente, e o dinheiro público realmente forte para financiar as candidaturas, surgiu, ao mesmo tempo, uma nova forma de aproveitamento das redes sociais. E é isso que eu destaco como importante, para que nós possamos entender, possamos regulamentar e possamos transformar em algo transparente. As redes sociais, essas verdadeiras organizações que divulgam nas redes sociais mensagens políticas, ideológicas, elas têm algumas, obviamente, de forma lícita, outras que divulgam discurso de ódio, divulgam crimes de forma ilícita, mas a estrutura é muito semelhante. Elas têm um núcleo de produção, ou seja, produção das ideias, produção dos vídeos, produção dos memes, produção de áudios, produção de figuras, todo um sistema sofisticado de produção. A partir desse sistema sofisticado de produção, tem um sistema de divulgação nas redes, divulgação que vários contavam com muitos robôs, algum tempo atrás, em virtude de mecanismos de fiscalização maior e uma maior transparência, esses robôs foram substituídos por pessoas pagas agora, toda uma estrutura para uma divulgação, até que se chega no top das notícias, em virtude dessa divulgação programada, se chega no top das notícias na rede, das informações na rede. Aí um outro módulo desse sistema organizado passa a atuar. Não só o de produção e o de divulgação, mas agora o núcleo político. O núcleo político aproveita agora todo esse material que já foi trabalhado, já foi divulgado, para dar o seu viés ideológico. Agora, toda essa operacionalidade do núcleo de produção, do núcleo de divulgação e, finalmente, o núcleo político, tudo isso é financiado. Há um núcleo financeiro, um núcleo econômico que financia todo esse sistema de produção, divulgação e exploração política dessas notícias, que financia, seja para agredir adversários, seja para discurso de ódio, seja para divulgar, muitas vezes, notícias fraudulentas, e esse financiamento ainda não vem sendo bem fiscalizado. Há necessidade para o bem da democracia, há necessidade para o bem do nosso sistema democrático, do nosso regime republicano, de uma fiscalização maior em relação ao núcleo que financia todo esse sistema de produção, divulgação e exploração política de notícias nas redes sociais, sob pena de termos um desvirtuamento das condições igualitárias para a escolha dos nossos representantes. Obviamente, o trabalho de equalização do nosso sistema político eleitoral, o trabalho de regularização das normas aplicáveis às eleições, ficaria muito mais fácil, muito mais razoável, muito mais adequado com alterações no próprio sistema. Nós temos que, de um lado, verificar essas novas fontes de financiamento, fontes de atores invisíveis, fontes que não vêm sendo
regularmente fiscalizadas e identificadas, mas, de outro lado, nós temos que aplicar regras ou alterar normas que possibilitem um embaratamento. Nós precisamos baratear as eleições. Não é possível esse custo excessivo. Enquanto houver um custo excessivo, os candidatos, os partidos, os grupos políticos vão procurar formas de financiamento. Nós precisamos tornar mais baratas as eleições brasileiras. Ora, não é possível afirmar qual é o melhor sistema político eleitoral. Qual seria o sistema político eleitoral 100%? Mas é possível afirmar que o nosso sistema político eleitoral tem várias falhas, e essas falhas geraram uma série de problemas de financiamento, uma série de problemas de corrupção e uma ausência de transparência muito grande. Então, nós podemos ir tentando corrigir. Esse ano, nas eleições locais de 2020, já há uma norma importantíssima, um equacionamento. É a primeira eleição onde está vedada a coligação proporcional. Uma verdadeira jabuticaba brasileira, um sistema proporcional de lista aberta, onde partidos diversos podiam se ligar como se fosse naquela eleição um único partido, somente para o momento eleitoral, que não raras vezes resultou, em virtude dessa lista aberta, do quociente eleitoral, as pessoas descarregarem votos num candidato, para usar a terminologia tradicional, de direita, e com esses votos elegerem 2, 3 de partidos mais à esquerda, e vice-versa. Despejarem votos um candidato mais à esquerda e elegerem candidatos mais à direita, por causa desse absurdo de coligação proporcional, que foi afastada para essa eleição. Na eleição passada, paulatinamente estamos ampliando a cláusula de desempenho, mas é necessário se pensar modos de tornar mais barata a eleição. E, a partir disso, fiscalizar de forma a tornar muito mais transparente esse novo financiamento, esse financiamento perigosíssimo, que pode ocorrer, porque vem ocorrendo em relação à divulgação geral de discurso de ódio, em relação a ofensas, a prática de crimes contra a honra, a perseguição a determinadas pessoas nas redes sociais. Esse financiamento que vem ocorrendo em relação a isso facilmente pode ser utilizado para tentar influenciar nas eleições. A boa notícia, eu diria, pelo menos o início de uma boa notícia, é que, em virtude do aumento do nível de agressividade dessas milícias digitais, as investigações realizadas pela Polícia Federal, pelo próprio Ministério Público e nos inquéritos no Supremo Tribunal Federal, possibilitaram o conhecimento do mecanismo de atuação, exatamente do que disse anteriormente, desse núcleo de produção, núcleo de divulgação, núcleo político e um núcleo econômico-financeiro a azeitar todos esses demais núcleos. O que, obviamente, vai facilitar a justiça eleitoral, se houver necessidade, de identificar aqueles que, utilizando as redes, se aproveitaram de recursos não declarados, aqueles que se aproveitaram desses mecanismos de milícias digitais para eleger seus representantes. O fato de há mais de um ano essas investigações estarem sendo realizadas possibilitaram já uma expertise maior da fiscalização por parte também da Justiça Eleitoral, se não para impedir totalmente que ocorram, porque realmente não é possível se exigir da Justiça Eleitoral que se impeça essa prática nas redes sociais,
é que ainda se configura uma área que depende de uma regulamentação importante, há até o projeto já aprovado pelo Senado e na Câmara dos Deputados em análise, mas se não é possível impedir, hoje é possível identificar a posteriori, é possível fazer o caminho inverso com essa expertise que se amealhou com base nessas investigações, para que nós efetivamente possamos responsabilizar aqueles que, utilizando as redes, com abuso de poder político, abuso de poder econômico, queiram colocar em risco as regras democráticas, queiram colocar em risco o equilíbrio das eleições, o equilíbrio da democracia, prejudicando assim o nosso sistema republicano. Agradeço de novo ao professor Flávio Pansieri, eu já vi aqui que o meu horário já se finda, agradeço a possibilidade, parabenizando novamente pela grande iniciativa. Muito obrigado. A gente que agradece ao senhor ministro e pela palestra muito importante e que realmente complementou toda essa conferência, né? Que começou com a ministra Carmen, depois para o Pondé e agora o senhor fechando com chave de ouro. Bem, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso primeiro painel Democracia como um Valor em Si. Mas antes eu gostaria de ressaltar para você que está nos acompanhando diretamente pelo YouTube, que acesse a nossa plataforma oficial, umdiapelademocracia.com. É lá que, além de assistir ao evento, você vai ver toda a programação, vai ter informação sobre os nossos palestrantes e, o mais importante, vai receber o seu certificado de participação. Bom, recados dados, nós vemos daqui a alguns minutinhos, diretamente aí com o Steve Levinsky e também com o Lênio Streck, continuando conosco o nosso evento Um Dia pela Democracia.